E o nosso programa veio hoje a Brasília. Na verdade, eu estou do lado da placa do Supremo Tribunal Federal, mas nós viemos na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Hoje nós conversamos com o pastor Marco Feliciano, a deputada federal Lauriette e também o senador Magno Malta. Tudo isso e muito mais você acompanha no nosso programa que começa agora. Nossa viagem começa, na verdade, com a nossa equipe se deslocando de Goiânia até a capital federal, em Brasília, para um encontro com o pastor Marco Feliciano, que contou um pouco da sua trajetória ministerial, a sua vida política. No encontro ainda, nós encontramos o senador Magno Malta e a deputada federal Lauriette. Só que tudo isso você vai ver no programa, que vai ser dividido em 2 blocos. Vamos à entrevista com o pastor Marco Feliciano. Pastor Pimentel, já estamos, na verdade, aqui em Brasília e ao lado do nosso amigo, pastor, deputado federal Marco Feliciano. Pastor Marco, a paz do Senhor. Eu queria começar, na verdade, com uma pergunta que eu acho que todos lhe fazem quando te encontra, mas como foi que o senhor iniciou, né, o ministério evangélico, seu ministério, seu pastorado? Porque nós conhecemos a história do senhor, sabemos que o senhor veio de uma vida bem difícil, mas aí entrou nessa vida ministerial, se tornando hoje o ícone evangélico que o senhor se tornou. Primeiramente, obrigado pela entrevista e obrigado por me chamar de ícone, né? Bom, eu aceitei Jesus muito cedo, com 13 anos de idade, e já aceitei Jesus pregando, porque eu era coroinha na igreja católica, então eu tinha facilidade com a Bíblia e acesso à Bíblia desde criança. Eu li a Bíblia toda, de capa a capa, quando eu tinha 9 anos. Eu era um garoto prodígio, né? Eu li a Bíblia Ave Maria. Eu era coroinha numa igrejinha que era a paróquia Cristo Rei, lá na minha cidade. E quando eu vim para a igreja com 13 anos, eu já vim com essa gana, conhecendo o Evangelho. E quando eu vi aquele pregador pentecostal no culto de quinta-feira, na Assembleia de Deus, dando uns pulos e uns gritos, eu disse, já sei o que eu quero ser na vida. De lá para cá, fui me desenvolvendo, estudando, e com 19 anos me casei. O ano seguinte fui consagrado ao diaconato pela Assembleia de Deus, daqui a pouco ao presbitério, e logo como diácono já saí pregando o Evangelho, com 22 anos. O pastorado veio anos depois, né? Eu era chamado de pastor no mundo todo, mas eu ainda era diácono. Eu havia pregado em outros países do mundo, no maior congresso do Brasil, que é o Congresso dos Gideões, como diácono. E todo mundo me chamava de pastor. Eu não desmentia porque ninguém me perguntava, as pessoas afirmavam. Como bom crente, eu tomava posse da profecia, né? Até o dia que alguém me perguntou cadê a minha credencial. Aí foi triste, porque quando eu mostrei dizendo que eu era diácono, era um pastor de uma convenção no estado, lá no sul do país, e ele ficou escandalizado. Ele disse, como pode você mentindo para todo mundo? Eu disse, pastor, eu nunca menti. Eu posso ter omitido, mas eu não menti. Ninguém nunca perguntou se eu era pastor ou não. As pessoas me apresentavam como pastor e eu tomava posse da profecia. Então, comigo sempre foi tudo assim, tudo tumultuado. O meu ministério pastoral foi reconhecido nos Estados Unidos da América, em Somerville, isso lá pelos idos de alguns anos atrás, nem me lembro o ano de fato. Então, hoje eu tenho 41 anos, prego desde os 13, são mais de 70 países do mundo onde eu já preguei e mais de 2.800 cidades do Brasil. Acredito ser, da minha geração, o evangelista que mais pregou nesse país. Pastor, como que começou, porque eu acompanho o senhor desde muito tempo, e como que começou o Ministério da Música? Porque até então, eu me lembro o senhor nos Gideões, por exemplo, foi uma das primeiras pregações que eu assisti, sempre havia um cantor, sempre havia um convidado, né? E de alguns anos para cá, o senhor já emplacou essa parte musical, inclusive com CD lançado, né? Como foi que o senhor já entrou nesse ministério também? Bom, veja só, eu canto, ou melhor, tento cantar desde criança. Meu avô era um seresteiro, né? E o senhor José Rodrigues Feliciano, toda vez que estava bêbado, ele
bati uma depressão profunda, ele me arrastava, dizia, Neto, vem cá, vamos cantar Boate Azul. Olha o que eu comecei cantando, né? Então eu canto desde criancinha, desde menininho. Quando eu vim para a igreja, eu me converti naquela fase de idade que a voz não sabe o que é. Então a minha voz desafinava, ia do agudo ao grave, do grave ao semitom com muita facilidade. E o meu apelido na igreja era Roquinho, Besouro, por causa desse tipo de... A minha voz começou a ficar grave. E o meu sonho era ser cantor. Mas o sonho de Deus para mim era ser pregador. Então o que fiz? Eu e Deus fizemos um negócio. Eu peguei um versículo da Bíblia e falei, Senhor, esse aqui vai ser o meu parâmetro. Buscai primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus na minha vida para o Senhor era a pregação. E as demais coisas a ser acrescentadas na minha vida era o louvor. Então, depois que eu já era pregador conhecido, eu tive coragem. Falei assim, agora eu acho que a minha voz equalizou. Vamos para dentro de um estúdio e gravei meu primeiro CD só para vento. Esse CD passou de 100 mil cópias. Eu tenho disco de ouro na época, né? E depois que eu gravei o CD só para vento, veio o segundo CD. Marco Feliciano canta A Voz da Verdade, um tributo aos louvores que eu cresci ouvindo, cantando, né? Eu cresci cantando, melhor dizendo, da grande banda A Voz da Verdade, para mim o maior compositor do nosso país, Carlos Moisés. E o CD também já emplacou mais de 100 mil cópias. E eu estou com um projeto de um terceiro CD, só que agora quero um CD das minhas origens. Eu moro a 100 quilômetros de Barretos. Então eu cresci ouvindo música sertaneja e cantando música sertaneja. E agora nessa nova onda, né, de sertanejo universitário, já tenho música, já tenho repertório, já tenho estúdio, só não tenho tempo de entrar no estúdio porque a minha vida é muito corrida, né? Mas eu gosto de cantar. Não sou um grande levita, mas eu gosto de cantar. E no final dos cultos eu encontrava sempre um problema. Eu convidado para um evento e um cantor convidado para o evento. No final da mensagem, que é um fechamento, o louvor vem como a cereja do bolo, né? No momento que a igreja foi atingida pela palavra, você fez o convite, a chamada do altar, é a hora que você vai dar o fechamento, o acabamento da pregação. E o louvor tem que estar no mesmo espírito da palavra. E muitas vezes, meu Deus do céu, eu me lembro que uma vez, posso contar? Eu estava pregando em São Paulo num grande evento, numa vigília, mas era muita glória naquela vigília, uma multidão. E quando o céu desceu na vigília e o povo veio para frente, aquela glória pentecostal, eu falei, pastor, quem é o cantor? O pastor falou, Dalvan. E eu não me lembrei quem era Dalvan. E eu chamei, irmão Dalvan, cante uma música de glória agora, né? Para incendiar mais ainda. E o povo adorando a Deus, e o Dalvan, grande amigo, não sei se ele está vendo, se estiver vendo, beijo no coração. O Dalvan era um cantor sertanejo, da dupla do Duca e Dalvan. Havia se convertido. Ele mal conhecia o que era esse negócio de hino de glória, de fogo. E o Dalvan, eu acho que ele imaginou que hino de fogo era um hino conhecido. E ele tinha uma música sertaneja que ele também regravou como hino, porque a mensagem dela é muito linda, que era Passos na Areia. E aquela glória caindo na igreja, e o Dalvan começou. O sonho que eu tive essa noite foi um exemplo de amor. E eu fiquei olhando aquilo, as mãozinhas dos irmãos começaram a baixar, o fogo começou a esfriar. Eu falei, meu Deus, acabou com tudo que eu fiz. Outra vez eu estava em Picos, no Piauí, pregando a capital do mel. Cheguei atrasado no culto, o voo atrasou, tinha umas 10 mil pessoas numa arena ao ar livre. E eu cheguei, o pregador, quando ele está com raiva, que as coisas dão errado, ele prega melhor ainda, porque fica com raiva do diabo, né? E eu preguei uma mensagem, Deus habitou naquela mensagem. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, a curar, e veio aquela multidão para frente. E quando acendeu a fogueira, eu falei, pastor, quem é o cantor dessa noite? E o pastor falou, a irmã Melissa. E eu falei, irmã Melissa, cante um louvor de glória nesse momento, né? E a Melissa, eu não me lembrei quem era, eu já a conhecia. A Melissa era uma cantora, ficou muito famosa na Igreja Universal. E quando eu falei, cante um hino de glória, eu acho que ela imaginou que era um hino conhecido dela. Eu me lembro da Melissa colocar o dedinho assim na cabeça, olhar pro sonoplasta e falar assim, número 1. E o povo pulando aquela glória, e a Melissa começou a cantar. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Era uma música linda da Melissa, mas não combinava com aquele momento, né?
Uma vez eu pregando na Assembleia de Deus Lins Vasconcelos, no Rio de Janeiro, Congresso de Jovens, manhã missionária, aquela glória desceu na igreja e eu falei, pastor, quem é o cantor para fechar a mensagem? Pastor, é o quarteto tal. E eu falei, o quarteto cante um hino de fogo, um hino pentecostal. Na hora eles combinaram e começaram. Foi na cruz, onde um dia eu vi. E o povo começou a baixar a mão. Aí eu insisti, outro hino de fogo. E eles começaram a cantar hinos da harpa. Descobri depois que o quarteto era da Adventista. E eles não conheciam esse mover de Pentecoste. Então eu tive muita dificuldade assim. Eu preparava todo o cenário. Quando o povo vinha para frente era o momento de fechamento e não combinava. Então eu falei assim, Jesus, eu preciso arrumar um tangedor para caminhar comigo, que é o pastor Roberto Marinho, né? E eu preciso aprender a cantar umas músicas que encaixam, porque eu já sei o que vai acontecer. Daí nasceu o pastor Marco Feliciano cantando. Ou pelo menos tentando. E olha, isso aqui é exclusivo, hein? Abrir o coração para vocês. Pastor, nas suas mensagens o senhor sempre conta dos primórdios e eu queria já fechar esse bloco, mas eu queria só, a título de curiosidade, em quem o senhor se inspirava no começo, né? Porque uma vez eu lembro de o senhor contando um testemunho que até perguntava aos jovens, quem vocês querem que pregue hoje? Mas o senhor se sentia tocado e inspirado ao ouvir quem pregar? Veja só, o primeiro grande pregador que eu ouvi, e foi numa fita cassete, na casa de um irmão muito pobrezinho, que, aliás, eu venho de uma cidade pobre e era de uma família muito pobre. Nossa igreja só tinha cortador de cana, né? Então tinha um irmão, Leleco, a gente chamava ele de Leleco, era o Zé Luiz, né? E eu fui na casa dele. E ele colocou para mim uma fita e falou, você vai ouvir um grande pregador pregar. E aquele pregador começou a pregar e meu coração foi enchendo de gozo, de alegria, né? Pastor Idecaso Takayama. Foi o primeiro grande pregador. Eu falo e me emociono porque eu me inspirei naquele japonês, né? Me inspirei nele que eu pregava, eu imitava até a língua estranha dele, que Deus tem piedade de mim, era adolescente, né? E depois do pastor Takayama, eu passei a buscar outros pregadores. E na minha época não tinha muitos assembleianos, era pastor Takayama, Napoleão Falcão, que foi um grande pregador, que ainda é um grande pregador, né? Pastor Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, e começava a despontar naquele período o pastor Gilmar Santos, né? Alguns desses do seu estado, o estado de Goiás. Né? Aliás, o estado de Goiás foi o estado que mais deu ao nosso país profetas desse quilate. Né? Conheço lá quantos pastores, meu Deus, se eu citar nome eu vou acabar pecando aqui, mas deixa para lá. Mas é um grande estado. Esses homens me inspiraram. Né? Só que, ao mesmo tempo que me inspiraram, eles também tiraram de mim quase que o desejo de pregar. Quer perguntar por quê? Por quê? Porque o dom que Deus deu a eles era tão grande que eu achava que nenhum de nós era capaz de chegar perto deles. Por mais que eu tinha uma voz, e a minha voz ainda é afônica, então eu tenho facilidade de imitar vozes, eu até pregava igual a eles, mas não acontecia o que acontecia quando eles pregavam. Eu até usava a mesma impostação de voz, eu tenho uma memória muito boa, né? Eu me lembro, eu decorava tudo. Então, como você disse, no culto da mocidade, eu perguntava, quem vocês querem ouvir hoje pregar? Então eu encarnava o pastor Gilmar Santos, eu encarnava o Takayama, eu encarnava o pastor Gesiel Gomes, pregava as mesmas mensagens, mas não surtia efeito, não era a mesma coisa. Foi onde eu subi um monte para orar e falei, Deus, por que eu prego como eles e não acontece o que acontece com eles? Deus falou comigo que ele não precisava de 2 homens iguais. Se ele precisasse de 2, teria feito 2. O Senhor disse que o dom para cada um é diferente. Deus falou comigo naquela noite, eu não quero que você seja um eco, eu quero que você seja uma voz. Tem um lugar aqui para você, do seu jeito. Meu pulmão é pequeno, eu tenho muita dificuldade de pregar como... Pode ver que a minha pregação é diferente de todos. Eu prego conversando, prego contando história. Grito, mas só no momento certo. E não é porque eu não queira gritar, é que eu não dou conta de gritar. Né? Então o meu dom é um dom simples, né? Só que é um dom que toca. Cada um Deus tem uma beleza para dar. Pastor, um desafio para a gente mudar um pouco o assunto. O senhor consegue hoje soltar uma imitação daqueles tempos? Meu Deus, desses pregadores? Vamos ver se sai o pastor Gilmar aqui. O Gilmar era o melhor de todos, né? Porque ele tem uma voz de
locutor de rodeio, né? E sou fã do pastor Gilmar Santos, do estado de Goiás. Beijo no coração do pastor Gilmar, do Gil Seman, seu irmão, de toda a sua família. Tenho o senhor guardado aqui num lugar especial no meu coração. O pastor Gilmar dizia assim: meu Deus, eu não vou pregar mais, depois eu vou continuar. Adore. Eram chavões, né? E é claro que no púlpito sai bem melhor, porque eu estou com a voz aquecida. Mas mais ou menos isso, não sei se está bom. Tá legal. Nós vamos encerrando a parte ministerial no pastor, vou fazer só um break. E eu quero falar um pouquinho da vida política para a gente encerrar. O deputado gentilmente nos recebeu aqui no seu gabinete, mas obviamente, né, tem os seus trabalhos, a sua vida, e nós não podemos atrapalhá-lo. Portanto, eu peço você, se é 2 minutos, eu volto já e nós vamos encerrar aí com a parte política, o seu ingresso na vida política e o seu início conturbado aí na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, mas a grande vitória do povo de Deus nessa comissão. É 1 minutinho só e eu volto já.